Há menos de 2 meses das eleições, a segurança das urnas eletrônicas continua em debate. Os questionamentos sobre a confiabilidade desse instrumento, que completa 26 anos no processo eleitoral brasileiro, são rebatidos pelas mais altas instituições do judiciário do país. Defesa que tomou as ruas do Brasil com a leitura ontem da carta idealizada pela Universidade de São Paulo, a USP, é um manifesto pela democracia e a favor das urnas eletrônicas que repercutiu na internet, conseguindo quase 1 milhão. Já chegou a 1 milhão, realmente ontem chegou a 1 milhão de assinaturas. Urnas eletrônicas, segurança, voto e confiança unidos pela democracia. É o tema da reportagem especial que dividimos agora com você, Yuri Costa e Lohane Mendonça. Reportagem especial Band News FM. Domingo, 1º de outubro de 2000, um ano que marca a grande revolução no processo eleitoral brasileiro. 4 anos depois de ser utilizada como experiência em 57 municípios, todos os eleitores votam pela primeira vez em uma urna eletrônica no país. Momento que a jornalista, escritora e ex-professora da Universidade Federal do Ceará, Adísia Sá, hoje com mais de 90 anos de idade, recorda com emoção. Que eu me lembro de que eu fui uma das primeiras mulheres a votar, né? O Brasil se tornou um modelo pela independência dos seus eleitores. Então isso foi muito importante para o Brasil, a vinda do voto, o voto eletrônico. Eu acho que foi um grande salto essa da eleição livre e principalmente o aparecimento da urna eletrônica, em que nós éramos donos da nossa escolha e não mandados pelos chamados coronéis de outrora, né? Lembrança compartilhada também pela coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Edna Saboia. Ela trabalha no TRE há mais de 30 anos e acompanhou o processo de transição do voto em papel para o eletrônico. Lembra que antes da implantação da urna eletrônica, as apurações demoravam vários dias, sem falar das altas possibilidades de erro. Antes do voto eletrônico, da urna eletrônica, um processo que tinha muita lentidão, tinha muitas falhas, que aí nós tínhamos as falhas intencionais e as não intencionais. As intencionais eram as fraudes, os erros muito conhecidos, né? Nós tínhamos uma apuração que era muito lenta. Nós passávamos dias apurando as cédulas eleitorais. Então, a mudança no processo, sem dúvida, ela resume-se em segurança, transparência e agilidade. As novas gerações nunca vão saber o que era votar em uma cédula de papel. Havia demora para marcar todos os candidatos. Para escolher um deputado, por exemplo, você precisava escrever todos os números dele com caneta. Já com o processo de votação eletrônica em vigor há 26 anos, basta apertar os números correspondentes ao candidato e confirmar. Até então, as urnas eletrônicas nunca tinham sido alvo de dúvidas, mas começaram a ser questionadas após as eleições de 2018, inclusive pelo presidente eleito à época, Jair Bolsonaro. Uma coisa que ficou voz corrente em 2018. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, tá? Que o cara ia lá apertar o 17 e apareceu o 13. Ninguém falava o contrário, que quando ia apertar o 13 saiu o 17. Ninguém. Então, uma coisa que aconteceu em larga escala. O assunto tem mobilizado a opinião dos eleitores. O oficial de justiça Francisco José Mendonça, por exemplo, defende uma forma de comprovação do voto depositado na urna eletrônica. A nossa concepção com relação às urnas eletrônicas é de uma total desconfiança. Ao longo dos anos a gente vem usando esse sistema, porém não nos foi oferecido outro sistema. E essa narrativa de que as urnas são auditadas, eu não vejo, eu não tenho como fazer auditagem nessas urnas. A única auditagem concreta que lhes dá segurança ao eleitor era exatamente quando você votar e a urna lhe propiciar que você possa ver um ticket onde você realmente vê o voto que você colocou
digitou ali na urna. E também há quem não questione e defenda o sistema de apuração dos votos utilizado atualmente. Eu confio 100% na urna eletrônica. Eu acredito que a Justiça Eleitoral trabalha para garantir que a votação ocorra de forma segura e eficiente. Em todos esses anos que o Brasil conhece a experiência da urna eletrônica, não tem nenhum escândalo, nenhum problema relacionado com a urna eletrônica de conhecimento da sociedade brasileira. A voz desses eleitores está expressa também em uma recente pesquisa do Instituto Datafolha. O estudo mostra que mais de 75% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. Em dezembro de 2020, eram 69%. As dúvidas sobre a insegurança das urnas são contestadas também pelas instituições em diversas esferas. A secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Lorena Bello, esclarece o processo de segurança. Um dos grandes aspectos de segurança desse equipamento é o fato de que ele é um equipamento stand-alone, né? Um equipamento que funciona offline, ele não tem conexão com a internet, ele não tem dispositivo Bluetooth, ele não tem um cabo de rede, ele não tem qualquer comunicação com o mundo externo, né? Quando a urna funciona durante um dia de votação, ela funciona isoladamente na sessão eleitoral, não sem antes fazer a emissão da verésima, que é aquele relatório que diz que não há nenhum voto registrado naquela urna até o início da votação. Então, ao final da eleição, ao final da votação, nós estamos diante de uma apuração feita localmente dentro da própria sessão eleitoral. A impressão e divulgação daquele boletim de urna torna, portanto, o resultado da eleição naquela sessão público e imutável. Ao mesmo tempo, um manifesto em defesa da democracia das urnas eletrônicas foi lançado pela Universidade de São Paulo e já conta com mais de 900 mil assinaturas. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito foi lançada nesta quinta-feira, simultaneamente em várias partes do Brasil. Ao presidir a solenidade de lançamento do manifesto, o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, foi enfático ao defender a ordem constitucional e as urnas eletrônicas. Estamos aqui em união para defender a democracia. Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Queremos eleições livres e tranquilas. Queremos um processo eleitoral sem fake news, pós-verdades ou intimidações. O documento tem adesão até de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E durante a abertura dos trabalhos do STF neste semestre, o atual presidente da Corte, Luiz Fux, declarou que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo. Eu rememoro que daqui a 2 meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, as eleições. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Especialistas também garantem a confiabilidade das urnas eletrônicas no processo eleitoral. A advogada, especialista em marketing político e eleitoral pela PUC de São Paulo e mestra em Direito Constitucional, Catarina Brasil, relata sobre a importante atuação dos tribunais eleitorais para intervir diante de boatos sobre a segurança das urnas eletrônicas. O papel dos servidores públicos dos tribunais é um papel, assim, bastante importante na divulgação dos votos, nos boletins de urna. Tudo isso são documentações públicas. Então, não há o voto impresso porque ele é inconstitucional, mas ele é auditável com toda certeza, e nós temos mais de 20 anos do uso desse sistema eleitoral que comprova a rapidez e a lisura no pleito. O cientista político Clésio Arruda reforça o quanto o voto eletrônico avançou politicamente e deu mais celeridade e credibilidade ao processo eleitoral. O especialista sugere, no entanto, que algumas medidas podem ser adotadas para aperfeiçoar o processo e garantir maior confiabilidade do eleitor. A melhor forma de a gente trazer aí um aperfeiçoamento para dirimir dúvidas são em processos eleitorais
tá, como esse que nós encontramos agora, trazer o máximo de delegações externas para acompanhar esse processo eleitoral. Quer dizer, é um equívoco, um erro enorme a gente trazer, por exemplo, esse acompanhamento por instituições internas, principalmente se essas instituições têm interesse direto no resultado. Então, a democracia estaria muito mais assegurada com a participação de instituições externas e com experiência em processos eleitorais internacionais. Ao se despedir da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin defendeu as urnas eletrônicas e disse que a democracia não se dobra à desinformação. Tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. Num país atormentado pelas diversas manifestações de cunho golpista, onde uma pequena parcela põe em dúvida a validade das urnas eletrônicas, a defesa da democracia deve vigorar como cláusula pétrea. Explicando melhor, cláusula pétrea é o dispositivo constitucional que não pode ser alterado de maneira nenhuma, nem uma PEC, nem mesmo uma proposta de emenda à Constituição. As manifestações históricas de ontem em todo o país, em favor da democracia, revelam maturidade daqueles que confiam na urna eletrônica e se empenham em colocar a defesa da democracia acima de quaisquer suspeitas.